Posso ler com você? Sim ou não? O texto vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque de manhã eu já pude receber tantos testemunhos, e aqui estou eu novamente para compartilhar essa palavra da nossa semana, tendo a certeza e a convicção de que coisas poderosas estão fluindo a partir daquilo que o Senhor derrama desse altar. Eu te peço, Pai, que não seja simplesmente um momento, mas que a atenção que cada pessoa deu ao sair da sua casa, nesse dia chuvoso, nessa noite chuvosa, e vir a esse lugar, entendendo a importância de estar aqui, Senhor, que seja, Pai, algo poderoso, e que seja retribuído esse sacrifício com as bênçãos e as coisas que essa pessoa veio buscar aqui hoje, essa palavra do céu. Pai, que essa palavra seja uma semente. Eu tenho certeza que dessa forma, no tempo certo, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos é um texto que Paulo escreve à igreja que está em Corinto. É uma das suas cartas. Paulo escreve muitas cartas, inclusive na prisão. E Paulo era aquele balizador. Ele planta a igreja. Ele de fato é um apóstolo, porque ele planta a igreja e depois ele acaba doutrinando através de cartas à distância. Eu não sei se você sabe, mas as faculdades à distância, EAD, elas foram constituídas a partir dessa visão bíblica de que era possível ensinar através da distância por cartas. Assim começou essa visão de faculdades ou escolas à distância, online, vamos chamar assim hoje. Paulo é um apóstolo. Dentro dos 5 dons ministeriais que existem, biblicamente falando, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Se você é um empreendedor, provavelmente você tem um dom apostólico. Porque o apóstolo é aquele que consegue plantar cultura, construir e empreender. Então, provavelmente, você tem um dom apostólico. Isso não significa necessariamente que você tenha esse dom, 100% certeza, porque pode ser que você é uma boa pessoa que consegue fazer os seus empreendimentos, entretanto, você consegue exercer melhor a sua função no chão da fábrica, vamos chamar assim. Você gosta de estar mais no meio das pessoas, você é mais um gestor. Pode ser que você tenha um dom pastoral, porque você gosta de estar ali. Mas o apóstolo Paulo, ele era este homem visionário, empreendedor. Para você ter uma ideia, num tempo em que nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras e as pessoas têm medo de expor a sua vida, a sua história, as cartas que Paulo mandava às igrejas eram lidas publicamente. Era mais ou menos assim. Eu quero dar oportunidade para a Bruna, e a Bruna agora vai ler a carta do apóstolo Paulo. Então, na carta que a Bruna iria ler, ela diria: quero dizer a todos vocês que estou muito orgulhoso, eu, apóstolo Paulo, por tudo que está acontecendo no meio de vocês. Entretanto, quero dizer que Maria Eduarda está com esse e esse comportamento, e também que Thales não deveria estar com esse comportamento. Então, você imagina o nível de constrangimento para nós hoje, que é uma dificuldade as pessoas acessarem a nossa vida, mas era dessa forma que acontecia. A preocupação de Paulo era trazer unidade, porque quando você lê na Antiga Aliança, você observa Deus querendo enviar o povo para um lugar, para uma terra, para um destino, e eles acabam, por algum momento, não conseguindo ir a esse lugar, pelo menos parte do povo, porque o reino foi dividido. Isso acontece ali no reinado de Salomão. Quando Salomão morre, o reino de Israel fica dividido. Então, a base do reino de Israel era de 12 tribos, 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro, por causa da divisão do reino. Acontecem algumas divisões na Bíblia também, com o relato dos 12 espias. Quando Moisés manda eles espiarem a terra, 10, eles voltam com o mesmo relatório, só que 10 voltam com uma narrativa
cheia de desesperança, e outros 2 com muita esperança. Isso causou divisão entre o povo. Você precisa entender que unidade e a uniformidade é uma coisa poderosa, porque na Torre de Babel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles disseram: eia, desçamos agora e confundamos a língua deles, porque senão não haverá restrição para o coração do homem. Sabe por que o diabo vive tentando dividir casamentos, igrejas, negócios, empresas e até o país? Porque é uma arma poderosa que ele tem para poder parar o avanço das pessoas que foram escolhidas por Deus para esse tempo. Mas se você conseguir estar em uniformidade, se você conseguir falar a mesma língua, se prepare, porque você vai prosperar nessa terra. Porque uma casa dividida não subside, uma casa dividida não prospera. 2 visões é uma divisão. E o que nós podemos fazer para que nós podemos ter uma visão? Não, às vezes, um só pensamento. Eu não consigo fazer os meus filhos, às vezes, pensar como eu. Eu estou casado com a Marina há 15 anos, esse ano nós estamos fazendo 15 anos de casados, agora em novembro. Ela está conseguindo me suportar esse tempo todo, graças a Deus. Talvez eu a leve para a Turquia esse ano, vou pensar sobre isso. Ela disse que se eu levá-la para a Turquia, pode ser que o nosso 3º filho venha. Não quero mais. Mas o tempo passa, os anos passam, e a cada dia que passa, a gente tem pensamentos diferentes. Mas o que é importante? Estamos indo para o mesmo lugar. Isso é imprescindível nas nossas vidas. E principalmente se tratando do casamento, necessariamente. A mulher muda não sei quantas vezes. Eu acho que a Marina já mudou 15 nesses 15 anos de casado. É uma mulher quando nós nos casamos, é outra mulher depois de um tempo de casamento, é outra mulher quando está grávida, quando está grávida transforma. Vocês viram uma coisa quando vocês estão grávidas? Maravilhosas, mulheres incríveis. E depois da gravidez é outra mulher, e tem até um livro que Marina vai trazer para colocar na nossa loja, que vai te abençoar muito, falando sobre as muitas versões de uma mulher. Eu quero dizer isso para você, porque na maioria das vezes o diabo tem colocado essa palavrinha de divisão sem que você perceba nos detalhes, e isso tem impedido você de avançar. Eu gosto sempre de seguir um conselho de John Maxwell, que ele diz que em algum momento da sua vida você tem que criar uma margem. John Maxwell foi ainda um dos maiores líderes de todos os tempos, e ele diz que em algum momento você precisa criar uma margem na sua vida. E eu gosto de fazer isso tirando períodos para poder descansar. Essa semana, por exemplo, foi uma semana de descanso. E nessa semana de descanso eu pude me conectar com algumas pessoas. Eu quero te falar mais tarde delas. Mas é muito importante você fazer essa margem, observar para onde você está indo, alinhar as suas expectativas. Geralmente, quando eu saio para descansar, eu tiro um período de férias, eu coloco energia em outro lugar, porque você não descansa seu corpo físico precisa de uma noite de descanso e está tudo bem. Você apenas coloca a energia em outro lugar. E é incrível como novas ideias vão surgindo para mim e para ela. A gente volta conversando sobre coisas poderosas, coisas maravilhosas, que diz respeito a nós como comunidade, sobre a nossa vida pessoal e tantas outras coisas. Então nós sempre temos um alinhamento, porque é muito importante nós queremos ir para o mesmo lugar. Já a igreja de Corinto, ela não estava dividida apenas por uma falsa doutrina ou por atitudes erradas, porque o papel do diabo é tentar tirar a sua atenção em coisas simples. Você provavelmente, se vê uma pedra muito grande no meio do caminho, você vai se desviar dela, mas é uma pequena que tem o poder de fazer você tropeçar, porque você não vai ver. É por isso que você precisa da sua esposa. Porque um homem aguerrido, um homem visionário, um homem empreendedor, ele pode ter sucesso e ganhar tudo, mas ele anda numa velocidade tão grande, que se ele não tiver uma mulher do lado, percebendo os detalhes, ele pode bater 500 km por hora. É por isso que é muito importante você, homem, ter uma visão de águia, e ter uma mulher do seu lado detalhista. E mulheres são detalhistas, elas conseguem observar os detalhes. Marina é essa mulher na minha vida, ela me mostra coisas que eu não estou conseguindo enxergar. A igreja de Corinto cria em Jesus,
participava da igreja, tinha dons, mas vivia em disputas. Paulo não trata isso como algo normal ou cultural, ele chama pelo nome certo, de carnalidade espiritualizada. No versículo 3, ele diz: porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Carnalidade espiritualizada era o problema da igreja de Corinto. Aprenda hoje que divisão não é um sinal de opinião forte, é um sinal de imaturidade não tratada. A divisão, ela é a maior arma que o diabo vai tentar usar para destruir você em algum momento. E tem pessoas que dizem: eu preciso de um conselho, e o outro diz, o aconselhador: o que está dizendo o seu coração? Siga o seu coração. Vai ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Todas as vezes que eu estou com um sentimento, uma vontade muito grande de fazer algo, eu falo: Senhor, me confirma isso, me ajuda, pode trazer alguém, pode mandar uma mensagem, faz alguém sonhar comigo, me manda uma mensagem, eu quero um sinal sobre isso, porque o coração do homem é enganoso, e eu não quero andar por um caminho que não seja o seu caminho. E o maior risco que você tem é de chegar em um certo nível da sua vida e parar de consultar a Deus. Ei, tem alguém aqui? Eu estou falando para alguém. Tem pessoas aqui que precisam entender isso, porque no início você sempre começa numa humildade muito grande. Você começa pedindo conselho às pessoas. Você até entende da Bíblia quando Salomão diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas quando os resultados começam a apresentar a você, você já começa a fazer tudo no automático. E aí eu não quero preciso ser, na verdade, repetitivo e dizer para você novamente: Deus disse a Moisés na segunda oportunidade que o povo de Israel estava com sede: fale a rocha, Moisés. O que Moisés fez? Ele feriu a rocha. Saiu água? Eu te fiz uma pergunta. Saiu água? Matou a sede do povo? Mas não entrou na terra prometida, porque resultado não é sinal de que Deus está com você. Só que você começou a medir resultado. Deus está comigo, por quê? Porque eu estou tendo resultado. É onde você precisa tomar cuidado e sempre consultar ao Senhor. Davi era aquele que sempre consultava ao Senhor. Josué não consultou ao Senhor contra o povo de Ai, mandou apenas 3.000 homens de guerra e foi derrotado. E fez aliança com pessoas erradas. Quem não consulta a Deus faz alianças erradas. Davi era aquele: Senhor, devo ir lutar contra aquele? Sim. Senhor, o Senhor vai me dar vitória? Sim. De repente o povo de Keila chega, pega todo o povo de Davi e leva embora juntamente com as mulheres e crianças. Senhor, devo ir buscar o povo de Keila? Não, eles vão te matar. Você imagina se ele fosse baseado na experiência passada? Deus quer te dar uma experiência nova. Porque a estratégia da passada pode ser que não vá dar certo. É por isso que nós sempre devemos consultar ao Senhor. O primeiro princípio que eu aprendo com Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, é: a divisão revela a imaturidade espiritual. Ele diz no versículo 1: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Eu quero que você pare para poder analisar. Eu quero que você pare para poder pensar agora: por que você não está onde você poderia estar? Falta de oportunidade? Falta de conexão? Network. Na verdade, eu aprendi que nos dias de hoje todo mundo quer se conectar, mas network é espuma. Você tem que procurar ir atrás de pessoas que de fato querem ter uma aliança. É muito mais poderoso. Ou é porque Deus está esperando você crescer? Pode ser que Deus esteja esperando você crescer. Porque talvez você ainda não tenha maturidade para poder suportar todo o peso da glória que Ele tem para derramar sobre sua vida. Ei. E nós queremos. É o mesmo que eu colocar o meu carro na mão do meu filho. Vai dar certo? Não. Então, nós precisamos de criar envergadura. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à academia, depois de um tempo que eu parei de ir, eu decidi ir com o Mateus. E quando eu fui com o Mateus, as pessoas da academia perceberam a nossa estrutura corporal,
e nos mandou fazer prancha. E quando eu e o Mateus fomos fazer prancha, eu olhei para o lado, o Mateus estava tremendo. E eu também. E eu achei que a gente não ia passar do primeiro dia de treino. Para a glória de Deus, eu continuei e ele também, treinando outras coisas, a vida. Inclusive ele voltou agora, né, Mateus? Ele falou para mim em julho do ano passado, em janeiro eu volto. E hoje eu consigo pegar mais peso, porque eu desenvolvi. Na verdade eu não consegui pegar nada. Hoje eu consegui desenvolver uma musculatura. Por quê? Porque a gente vai treinando, adquirindo força, e você vai evoluindo. Hoje as pessoas amam falar em performar. Ai, fulano está performando, mas não existe performance sem disciplina e constância. Então Deus tem algo poderoso para derramar sobre sua vida. Mas você não suporta o vizinho falar mal de você? Você será uma das pessoas mais influentes da nossa nação. Mas você não suporta ninguém falar mal de você. Imagina o tanto de hater que você não vai ter. Não, tem alguém comigo aqui hoje ou não? Você vai me ajudar a pregar, sim ou não? Eu quero profetizar que você será influente, você será uma pessoa poderosa. Você terá várias pessoas ao seu comando, que entrarão na sua visão. 500 colaboradores vai ser pouco para você. Mas você já está quase parando com 5. Se Deus é o nosso Pai, se nós somos os seus filhos, Ele não pode colocar algo sobre nós que nós não iremos suportar. Diga para alguém que está do seu lado, diga para alguém que está do seu lado, Deus está falando com você hoje, hein? Está na hora de crescer, maturidade, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Paulo diz algo duro: vocês estão na igreja, mas ainda pensam como crianças. O problema não é tempo de conversão, é falta de crescimento. Um amigo meu me ligou e disse: Henrique, você tem um problema aí com um grupo pequeno? Eu falei: qual? Ele disse: todas as vezes que eu vou multiplicar aqui, eu tenho um problema num grupo pequeno, que tem um ou outro que não quer ficar em um grupo pequeno. Aí eu falei: não, eu não tenho problema com isso não, minha igreja é super saudável. Sim ou não? Nós não temos esse problema, graças a Deus. Eu falei: mas me conte mais um pouco da história. Essa pessoa que não está querendo ficar nesse grupo de comunhão, ela chegou para a igreja que dia? Ontem? Não, já está aqui tem 10 anos. Eu falei: então, esse aqui é o problema. Porque quando você entra para a linha de crescimento, ou você desenvolve, se torna um líder, discipulador, que não é um pedido, é um mandato de Deus para mim e para você, ou você passa a dar trabalho. Eu estou sentindo aqui a atmosfera assim. Vamos fazer um combinado? Se for bom, você fala: uau, glória a Deus. Se doer, você fala: ai. Pode ser ou não? Porque o problema não é o tempo de conversão, é o crescimento que Deus espera que você tenha, desenvolvimento. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês irão prosperar. A pergunta é: por que nós não estamos prosperando? E aí, o que é prosperidade? Coloque isso aí na sua vida, coloque isso aí no seu casamento, na sua família, nos seus empreendimentos. O que é prosperidade para você? Porque existe uma condição, e existem pessoas que querem e insistem em viver uma vida de miséria. Mas Abraão foi próspero, Jacó foi próspero, Isaac foi próspero, José foi próspero, Davi foi próspero, Salomão foi próspero. Os discípulos eram prósperos, eles tinham seus empreendimentos. Lídia, que inclusive sustentava também o ministério de um dos apóstolos, também era próspero. Na sua vez, você tem que ser um miserável. Se não der para falar amém, glória a Deus, você fala: ai, me ajuda. Diga: Deus é o meu Pai,
Quem aqui é pai? Deixa eu ver, levanta a mão. Pai e mamãe. Papai e mamãe, levanta a mão. Isso, levanta a mão, deixa eu ver você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Seu filho vai ser um miserável. Está amarrado? Não está? Então por que você acha que Deus quer que você viva nessa vida de miséria? Dá para nós, vamos refletir junto aqui hoje ou não? Estou escutando barulho de cérebro aqui hoje. Cérebro trabalhando, olha que coisa boa. Isso é muito bom para nós. Qual que é o problema? É que os imaturos se ofendem rápido. Não sabem discordar, confundem correção com ataque. Querem ganhar discussões, mas não proteger os relacionamentos. Nós não conseguimos discutir um assunto sem nos ofendermos. Então, se toda divergência vira crise, o problema não é a divergência, é a imaturidade. Outro princípio que eu aprendo com Paulo é que a divisão nasce quando pessoas tomam o lugar de Cristo. No versículo 4 ele diz, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A igreja começou a girar em torno de nomes, e não do nome. Qual nome? O nome de Jesus. Porque hoje tal fulano que está certo, é tal pastor que está certo, é qual apóstolo que está certo, é o bispo fulano de tal que está certo. E nós nos esquecemos que Deus está dando visões para cada pessoa de acordo com a sua região geográfica, mas que nós precisamos adorar o nome que está acima de todo nome. Que é o nome de Jesus. Deixamos de celebrar as culturas. E só eu que estou certo. O problema não é termos diversidade de teologia, o problema é só a sua ser acerta. Vai ficar melhor, eu prometo. Então, quando líderes viram bandeiras, a comunhão vira um campo de batalha. Por isso que Paulo corta isso na raiz e diz no versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Entenda hoje que o centro da igreja nunca foi um pregador, estilo ou visão, mas Cristo. Porque quando alguém precisa desvalorizar o outro para se sentir certo, já saiu do centro. Pegue hoje um terceiro princípio para você, porque a divisão surge quando não se entende o papel de cada um. E aí entra a comparação, que é algo que vai destruir você, seus projetos, seus sonhos. Comparação, não se compare, é uma covardia quando você se compara, porque você pode estar se comparando com alguém que está numa grande colheita, enquanto você está plantando. A atmosfera está baixa aqui, a Maria Eduarda está com a atmosfera mais alta um pouco. Vou tentar falar para o lado de cá. É uma covardia quando você se compara, porque você pode estar se comparando com alguém que está colhendo quando você está plantando. A sua hora vai chegar. Que energia boa do lado de cá. Mas ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, você é habilidoso, você é inteligente, você é criativo, você é estrategista, mas é Deus, se não for, é só Deus. É o poder de Deus que opera em mim e em você. Deus trabalha em processos, mas tem gente matura que quer sempre o protagonismo. Quem não entende o seu papel, compete, controla, compara. Paulo nos ensina, plantar é importante, regar é necessário, mas crescer é obra de Deus. Qual que é a aplicação prática para nós hoje, sobre isso que nós estamos conversando? Você não precisa fazer tudo para ser usado, você precisa ser fiel no que você recebeu. De novo, você não precisa fazer tudo para ser usado, você precisa ser fiel no que você recebeu. O que Deus deu para você? Ele te deu 5 pessoas, seja fiel cuidando dessas pessoas. Ele te deu um empreendimento que começa com 2 pessoas, seja fiel a isso. Hoje nós estamos aqui com centenas de pessoas, mas já estivemos com 2 dezenas. Sendo fiel. Nós somos os mesmos, existem pessoas que estão tentando nos estudar para saber como nós chegamos até aqui. Não tem segredo, é só nutrir, amar e cuidar. Nós sempre tivemos essa visão de amor e acolhimento, sempre.
Ninguém cai na vida de paraquedas, não. Se você vê uma tartaruga pendurada numa árvore, alguém colocou. Alguém colocou. Diga para alguém que está do seu lado, o sucesso é uma escada. Você vai subir lentamente. E é até mais gostoso do que o elevador. Porque você sabe o preço que você pagou para subir até lá. A divisão, ela é o fruto de uma construção errada. O versículo 10 do mesmo capítulo que estamos lendo diz: conforme a graça de Deus que foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como. Veja cada um como. Veja cada um como. Para finalidade didática, hoje eu estou desse jeito, mas para você sair daqui com esse negócio na cabeça e não tirar de jeito nenhum, olhe para a pessoa que está do outro lado, por favor, porque você já disse muito para estar do lado de cá. Diga para essa pessoa, por favor, veja como você está construindo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Toma conta da sua vida. Boa noite. O que Paulo está querendo dizer aqui na linguagem Henrique corrigida é: vá tomar conta da sua vida. Veja como cada um está construindo. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando a gente fala assim, haverá um evento de líderes na cidade de Lagoa da Prata, haverá um evento de líderes na igreja, aparece aqui meia dúzia. Qual que é o problema? Porque você não cresce por causa disso, porque você é líder da sua própria vida. E ninguém consegue liderar sobre pessoas, ou por pessoas, e com pessoas, sem auto se liderar. Você lidera sobre a hora que você acorda, você se lidera quando você tem uma dieta disciplinada, você se lidera quando você não fala o que você pensa, você lidera a partir do momento que você tem a consciência que a sua vida é muito importante, eu preciso cuidar dela. E eu preciso cuidar da minha. Não existe nenhum líder que lidera com, sobre pessoas, que antes não começou a liderar a própria vida. A propósito, a lei do espelhamento. Você lidera pelo exemplo. O que você fala pode causar alguma coisa, mas o que você faz arrasta. Ei, nossa, hoje eu estou filosofando e você não está pegando nada, viu? De manhã aqui a atmosfera estava melhor. Você não quer nem fazer a questão de subir. Eu falei que a atmosfera de manhã estava melhor. Você pode subir esse nível aí ou não? Veja cada um como constrói. Obras que são feitas com vaidade, ressentimento, com desejo de reconhecimento, não vai para frente. Aprenda hoje que não é sobre o que você faz na vida, na igreja, na família, nos negócios. É como e por que você faz. É sobre isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós estamos com problema de divisão na nossa igreja local? Não. Graças a Deus somos muito saudáveis. Graças a Deus. Eu estou preocupado como você pensa acerca do Brasil. Como eu disse a você, como qualquer outro ser humano, eu preciso descansar. Assim como você também precisa descansar. Se você não teve oportunidade de tirar férias ainda este ano, você vai tirar. Vai fazer uma viagem com sua família, vai fazer uma viagem em casal, com o marido que Deus vai te dar, com a esposa que Deus vai te dar. Você vai fazer uma viagem gostosa, uma viagem agradável. Não, ela vai ser péssima, ela vai ser horrível, ela não vai ser a pior viagem da sua vida. Você vai ter um pesadelo com essa viagem. Gente do céu, vocês estão numa preguiça hoje. Alguém me perguntou assim, qual que é a melhor ferramenta para você liderar? O que o líder tem que ser? Eu falei, o líder tem que ser bom. Ah, ele tem que ser bonzinho? Não. Líder bonzinho não vai para frente não. O líder tem que ser bom. O coração dele tem que ser bom. É por isso que eu estou aqui sempre tentando esticar você. Quem está aqui hoje? Você poderia estar lá na sua casa. Tem pessoas aqui que estão nos acompanhando, lá da Irlanda do Norte, lá de Portugal, lá da Bélgica, que gostariam de estar aqui e não podem estar, não puderam estar. Você sabia que hoje eu recebi pessoas de outras cidades aqui que vieram conversar comigo? Pastor, a influência de vocês tem chegado na minha cidade e eu vim aqui,
para poder receber do que está acontecendo aqui nessa casa. E você venceu hoje. Você poderia estar no delivery de chinelão, me vendo lá na sua casa, mas você decidiu estar aqui. Então se permita estar aqui e viver algo extraordinário agora. Inclusive você que é daqui da nossa cidade, resolveu ficar aí porque está chovendo hoje de madrugada. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Oh, coisa boa. E você que veio, vai ter uma virada de chave na sua vida extraordinária. Eu estou vendo muitas bênçãos sendo liberadas para você. Ah, entendi o tipo de palavra que você gosta. Entendi, já peguei. Mas pastor Bruno, eu fiquei desconectado. Então, às vezes quando eu saio, eu gosto de desligar o telefone. Então eu desliguei. E quando eu cheguei, eu fui ligar o telefone. E quando eu liguei, uma enxurrada de mensagens, que eu vou responder até o ano que vem. E aí eu percebi um movimento. E aí uma pessoa comentou comigo sobre uma música que está fazendo um auê. Eu nunca vi uma música fazer tanto auê na minha vida. E eu tenho certeza que você não está nem um pouquinho preocupado com o auê que está fazendo essa música. Tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque antes de eu querer dar minha opinião e fazer um auê em cima de uma música, o Mensageiros Music tem que compor. Você entende isso, Douglas? Você entende isso, Maicon? Você entende isso, Luciano? Você entende isso, ô maestro? Você entende isso ou não? O que eu estou querendo dizer para você é, todas as vezes que você acha que algo está errado, não denuncie essa obra, construa o que você acha que é certo do lado. Para que você vai ficar atacando e falando mal de coisas que você nem começou a fazer ainda? Pastor, mas para onde vai parar o Brasil dessa forma? A sua cabeça ficar desse tamanho, a sua opinião está mudando alguma coisa? Tem alguém aqui ou não? Sua igreja local deve estar maravilhosa. Mensageiros Music já deve estar fazendo sucesso no Brasil inteiro. Não. Então vamos fazer alguma coisa, vamos orar por eles. Para Deus abrir a mente deles. Para colocar composições poderosas ali, se você não concorda, se eles não concordam. A propósito, você discorda da música, Michael? Não, você acha que você tem que construir uma, né? Isso. Olha só como é que o pensamento dele é igual o meu, olha. Incrível isso. E aí eu particularmente acho que o Descende, quem viu o Descende? Quem viu? Que negócio lá que o povo pega o chinelo, coloca para cima o sapato. Maravilhoso. Aí tem várias pessoas de outras comunidades indo contra o movimento. E aí eles me perguntam, o que você acha? Eu falei, meu Deus, eles estão enchendo o estádio. Eu não estou enchendo nem a igreja. Um cara veio falar comigo, percebo que nas suas pregações você é um armeniano, mas eu sou um calvinista, queria discutir com você sobre. Aí eu falei, meu amigo, qual foi a última pessoa que você discipulou, que você levou a Jesus, que você ajudou ela no casamento? Quem que foi? Quem que foi? Porque não adianta você ser bom de teologia e ruim de vida não, tá? Adianta não. Vou ficar aqui batendo boca com você, se eu sou armeniano, se você é calvinista, enquanto isso tem gente indo para o inferno. Pelo amor de Deus. Aí você é de Paulo, ou você é de Cefas, ou você é de Apolo? Eu sou de Jesus. Não, mas você tem que tomar uma decisão. Então toma uma na sua vida e faz alguma coisa. Diga para alguém que está do seu lado, boa noite. A nossa vida é tão simples. Aí eu amo o Thales Roberto dizer, a vida é simples, a gente é que complica tudo. Poeta, Thales Roberto. E aí, a informação que mais mexeu comigo, essa me deixou sem dormir à noite, Camilo. Que foi o caso das crianças, dos arquivos Epstein. É assim que se pronuncia? Alguém viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém viu? Se você não viu, é algo tenebroso. Thales, pega o meu amiguinho ali, ó, e leva ele para chupar uma bala. Vai te dar uma balinha.
Você quer? Isso, vai lá. Vai lá, Thales. Leva ele, Thales. Deixa o Claudimar ficar. Eu vi ele aqui agora e o que eu vou falar para... Eles estavam raptando crianças. Sequestrando crianças. E levando para uma ilha no Caribe. Pessoas milionárias. Violentando essas crianças. Praticando cani com elas. O caso da modelo no México, em 2006 ou 2016, salvo engano, que saiu de um hotel desesperada dizendo: eles estão comendo humanos. Ela estava denunciando que ela conseguiu fugir dessa ilha. Sabe o que eles fizeram? Tá louca, coloca no hospital psiquiátrico. E agora os arquivos já foram liberados, muita coisa, mas aí são 6 milhões de arquivos. E se você pesquisar, é gente poderosa na lista. Muito poderosa. Eu não vou falar o nome delas aqui não, porque minha mensagem pode chegar lá. Pesquisa. Nomes que você vai falar assim: meu artista favorito está aqui. O Brasil é citado várias vezes. E ao invés de citar o nome das crianças, ou eles citam o nome de pizza. E eu fiquei perturbado com isso. E quem não fica? Agora, minha pergunta para você é: a minha e a sua perturbação vai mudar alguma coisa? Tem alguém comigo aqui ou não? A gente pode ficar perturbado. Isso, é óbvio que isso tem que nos sensibilizar de alguma forma. Sim ou não? Sim. Mas a nossa perturbação vai mudar alguma coisa? Não. Alguém aqui tem o poder de fazer alguma, para mudar alguma coisa lá? Sim ou não? Não. Mas a gente tem o poder de fazer alguma coisa para mudar aqui dentro? Tem gente querendo mudar o mundo, não dá conta de mudar dentro de casa. É aqui, ó. Nesse útero de profetas que a gente tem que fazer alguma coisa para ter transformação. Para ter mudança. É sobre o meu e o seu filho. Mas não adianta a gente ficar perturbado com crianças sendo tratadas desse nível. Se dentro de casa a gente está matando os nossos, colocando tela neles quase 24 horas por dia. Eu recebi uma pesquisa que diz que crianças, o número de crianças que foram internadas em 2025 ultrapassaram não sei quantos % da estatística. O que era? Tela. E aí eu estou tentando apresentar para você aqui, porque sabe quem estava envolvido nisso? Você vai pesquisar na sua casa e você vai ver que eram homens poderosos, homens milionários. E chega uma hora que só isso não foi suficiente para eles. Então eles precisavam estar em um lugar para eles se sentirem tão poderosos que eles poderiam fazer o que eles quisessem, que ninguém iria puni-los. Aí é onde eu falo para você: você precisa se permitir ser usado por Deus para estar nas esferas de influência. Vou falar de novo: você precisa se permitir ser usado por Deus para estar nas esferas de influência. Pergunta por quê? Porque se você for a próxima pessoa poderosa do Brasil, é um cristão que está lá, que vai pensar 2 vezes antes de se corromper. No parque da Disney, uma mãe deu falta da sua criança. Ela começou a gritar, perguntaram o que estava acontecendo. Ela disse: minha criança não está comigo. Mandaram fechar o parque, ninguém entra e ninguém sai. 20 minutos depois achou a criança com outra roupa, com a cabeça raspada. Já era outra criança. O crime é organizado. O crime é o quê? Organizado. E às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Aí você faz um QG, tem 150 voluntários, aparece 50 para alinhar o coração. Aí você acha que organização não é necessário. Aí você acha que planejamento na sua vida não é necessário. Qual que é a sua intenção hoje, pastor? Sacudir você. Porque eu não mudei de cidade para vir aqui brincar de ser pastor, não. Eu vim aqui porque eu acredito que nós estamos inseridos. Já estamos dentro. Não tem para onde correr. E nós vamos sacudir essa cidade. É isso aí.
Por que nós temos que estar nas esferas? Para comandar? Não, para servir. Essa é a diferença do crente. Por que nós queremos estar lá? Porque o nosso coração é um coração servidor. Qual que é o problema? O problema é de pessoas hoje que faz uma graduação em achei. Você conversa com ela, achei que era assim. Aí quando ela faz uma pós-graduação, Maria Eduarda, ela faz uma pós-graduação em eu acho. Não, eu acho, que aí ela já tem certeza, não acho. Não, eu acho que tem que ser assim. E depois, para acabar com o resto, ela faz um PhD em achismo. A vida dela é baseada em achismo. Eu termino com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. E eu quero que você preste bastante atenção, porque quem vai falar agora é um homem muito refinado. É um homem muito sábio, um doutor da lei. Os apóstolos estavam com problemas porque parte da igreja não estava aceitando, inclusive os fariseus, na verdade. E eles queriam exterminar os apóstolos. Então Gamaliel, no versículo 34 do capítulo 5 de Atos, ele vai dizer: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então, nas suas palavras polidas, ele disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há um tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, entretanto, contudo, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. E se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Sabe em que tem que ser baseada a sua opinião a partir de hoje? Se for de Deus, vai prosperar. E se não for, vai cair por terra. Se for de Deus, vai frutificar. Mas se não for, vai cair por terra. Compartilhei aqui hoje pela manhã com algumas pessoas que no começo eles apostaram na nossa derrota. Porque é natural, tudo que você vê novo, é normal as pessoas questionarem e até criticarem. É natural. Então, na nossa cidade, por exemplo, nunca teve um nome diferente como o nosso, de placa. Mensageiros Church. Aí eles diziam: aquela igreja da parede preta, aquela igreja tem fumaça, e o pastor é coach. Apostaram na nossa derrota. E as críticas não vieram por parte dos nossos irmãos católicos e outras religiões. Foi por parte de algumas igrejas mesmo que apenas não aceitavam a nossa forma litúrgica de adorar a Deus. E foi tanta pressão. Chegou para mim depois de muitos anos alguém dizendo: as pessoas diziam que a igreja só estava crescendo porque agora o filho do pastor presidente tinha sumido e ele estava injetando dinheiro na igreja. Eu conto ou você conta, Marina? Eu conto ou você conta, Mateus? Quantas coisas nós precisamos fazer para sustentar a nossa visão? Eu conto ou você conta que quando nós decidimos voltar para Acre para poder trabalhar lá, alguém me deu uma cesta básica? E eu cheguei em casa e falei: amor, olha só, fulano lá da igreja me deu uma cesta básica. E eu fiquei sem graça de dizer não para essa pessoa e trouxe essa cesta básica aqui para casa. Ela disse que não sabia que o que essa pessoa mandou é justamente o que estava faltando. E eu não queria te falar para não te preocupar. Mas é assim, escute. Alguém vai ter que achar um defeito na sua prosperidade para justificar a sua estagnação. Fala de novo.
Quer escrever? Tira uma foto, me marca. Os seus críticos, eles precisam colocar defeito em você. Aí você escreve essa parte. Porque é mais fácil atacar a sua prosperidade para justificar a sua estagnação. Porque quem não consegue produzir, precisa de atacar. Tem alguém aqui hoje ou não? E aí todas as mensagens que chegavam para mim, eu falava, eu não falo. Teve um pastor que quando eu esperei acolhimento, ele olhou para mim e disse assim, você, que é o pastor que vai assumir a nova igreja agora, você é muito novo, não é não? Qual foi a minha vontade? De falar para ele, pois é, todas as vezes que Deus se cansou de uma mentalidade velha, Ele levantou uma mentalidade nova na Bíblia. Mas eu não falei não. Pergunta por quê? Porque melhor do que você falar é você esperar o tempo para os seus frutos falarem por você. Você não pode parar para qualquer cão que late. Aproveita que hoje eu estou filosofando. O que você pode fazer hoje? Nessa última viagem com a Marina, levei Michael Douglas para aumentar a energia da viagem. E quando eu estava em um momento, em um lugar com a Marina, meus filhos, eu percebi um senhor, que eu já fui nesse lugar e pela segunda vez ele estava lá, 70 anos. E eu pensei comigo, o que eu posso fazer para melhorar o dia dele hoje? Então eu fui conversar com ele. Ele me contou as mesmas histórias, 2 horas de prazo. E ele me disse, Henrique, qual fé que você tem? Eu falei, eu acredito que o senhor queira saber se eu pertenço a alguma igreja ou uma classe religiosa, eu sou evangélico. E o senhor? Eu sou servo do Deus vivo. Eu trabalhei, tinha uma rede de supermercados, Henrique. Eu formei os meus 2 filhos, hoje são médicos. Estão indo para Orlando. E as minhas 2 noras são médicas. E eles agora estão indo mudar de país. Eu falei assim, né, senhor Valmir? A gente cria os filhos, depois eles vão embora, né? Ele disse, essa é a promessa de Deus. O contrário disso que seria estranho. Quanta sabedoria. Recebi uma aula. Benjamin me chamou para jogar bola. Fui jogar bola com o Benjamin. Quando a gente estava jogando, de repente aparece um menino. Esse menino, quando vê a gente de longe, faz assim. Deve ser crente esse miserável. Quando ele apareceu, eu falei, o que foi? Ele disse, graças a Deus, eu estava pedindo a Deus, tem 3 dias que eu estou aparecendo aqui, não tem ninguém para me jogar bola. Aí eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Ele falou, Benjamin. O meu olhou e fez assim. Nome estranho, é difícil de achar igual. Quantos anos você tem, Benjamin? 13. Falei, cara, você é filho de crente. Ele falou, como é que você acertou? Eu falei, né. Eu falei, você pertence a alguma igreja? Sim. Qual que é o nome da sua igreja? Abba School. Eu falei, faz isso lá em Lagoa da Prata, se eles não te matam. O que seu pai faz na igreja? Meu pai é pastor. Eu falei, bem feito. Ele disse, eu falei, você fica onde? O que você faz lá? Ele falou assim, eu ficava na salinha, mas eu não fico mais, porque nós mudamos para um espaço que não tem lugar para a gente ficar. Benjamin é alguém ainda preso em traços da religiosidade. De repente, aparece mais 2, eu falei, não, com aqueles não vou julgar não. Mas eles chegam e eu vejo um semblante triste. Aí ele chegou para mim e falou assim, pode julgar? Eu falei, nessa energia, basta a igreja domingo à noite.
Não, não falei isso não. Falei, mas você vai melhorar a energia, Michael Douglas? Você vai melhorar a energia? Falei, não, eu vou melhorar a energia. Era o Pablo e o Pietro. De onde vocês vieram? Ibirité. Eu falei, e aí, Zé? Aqui do lado de BH. Aí eles já animaram. Falei, vocês vieram com seus pais? Eu vim com a minha mãe. E o seu pai? Meu pai não pode vir porque já tirou férias. Esse ano ele não tira mais. Vieram de quê? De ônibus? Excursão? Não. Ônibus de rodoviária mesmo. Quem quer? Dá um jeito. De repente a bola rola. O Benjamin vai pegar a bola, o Pietro vai para cima dele, o pé do Pietro era desse tamanho, o Benjamin só joga de lado. Assim. A bola lá e o Benjamin aqui, o meu. O Benjamin vai na bola, ele olhava o Pietro. Vou nada. Mas de repente aparece o Rafael. De São Paulo, capital. Paulistano ou paulista? Paulistano? Paulista. Então aparece o Rafael paulista. Quantos anos você tem, Rafael? 13. Rafael, você veio com seus pais? Não. Vim com a minha mãe. Você veio de quê? Eu vim de avião. Já todo desembolado, menino. Por que seu pai não veio? Estão separados. Falei, Rafael, eles vão voltar. Ele disse, é o meu sonho. Na hora de ir embora, eu me despedi deles. E ficou o Benjamin. Falei, Benjamin, qual que é o seu maior sonho? Meu sonho é ser youtuber. Eu falei, então feche seus olhos que eu vou orar por você agora. Pai, dê as conexões necessárias para o Benjamin. Abençoe o Senhor, que ele seja próspero. Perguntei, Benjamin, antes de continuar orando, quantas vezes você já veio aqui? Umas 2, nesse lugar aqui, a primeira vez. Amei. Chegou que dia? Amanhã. Eu falei, não, amanhã não dá para chegar, filho. Chegou que dia? Ele disse, ontem. Você vai embora que dia? Ele, amanhã. Eu falei, mas são só 3 dias, 2 dias praticamente. Ele disse, o dinheiro ainda não dá para ficar mais. Eu falei, Senhor, ele vai ser um youtuber de sucesso. Ele vai ter todos os recursos necessários para poder realizar todos os seus sonhos e de sua família, Senhor. Quem sabe ele vai ter o recurso necessário para poder fazer a sala do Kids lá na igreja dele. E para selar a oração, veio aquela palavra de ânimo do pregador Benjamin, o meu. Ele diz, Benjamin, vai dar certo, eu também sou youtuber. Desde 2024. Inclusive, me siga lá, o meu canal é Bem Mel. Eu só quero dizer para você hoje que todo momento é uma grande oportunidade para você deixar a sua marca na vida de alguém. Mais do que a nossa opinião, as pessoas precisam da nossa presença e da nossa direção. Porque hoje já foi meio-dia. Pode olhar aí, papai. Quem fez, fez. E quem não fez, não faz mais. E lá se foi um grande influenciador de Minas Gerais, cristão. Pastor, mas blindava com cerveja. Você está se matando com Coca-Cola? Pastor, mas sempre aparecia com a cerveja na mão. E a glutonaria, que a gente não controla? Você sabia que tudo isso é pecado? Esse é o problema de uma religiosidade entranhada em nós, que não consegue ver o que tem de bom lá dentro daquela pessoa. Logo numa sexta-feira. E lá se foi alguém que muita gente ao redor dizia, de fato essa pessoa vivia o que falava, era sorridente, alegre, amava a vida, coisa simples. Deus te entregou talentos. Você já é uma pessoa de sucesso.
A pergunta que eu faço para você é hoje: vamos deixar a imaturidade e vamos viver a vida com propósito?